moro na cidade de Taubaté, sou nascida aqui e moro até na mesma rua durante já bastante tempo, no mesmo bairro, né? Aquelas tradições bem taubatianas. Faço parte da FAMUTA desde meus 14 anos de idade e fui desenvolvendo meu trabalho ali dentro, né? Primeiro como estudante mesmo da escola, né? Santa Luzia, depois Ezequiel. E ali tinha uma professora, Anete, que era professora de educação física, que ela fazia a seleção de meninas para desfilar em 7 de setembro, né? Com a fanfarra, que era professor José Ezequiel de Souza, antes de ser FAMUTA. E aí uma das seleções que teve, que não foi a primeira, eu passei e assim comecei lá, né? Não tinha muita instrução, era a instrução do professor de educação física que passava pra gente, mas eu não tinha muito conhecimento em dança ainda, né? Só o material que eles passavam pra gente, que a gente ia desenvolvendo. O interesse pela FAMUTA foi primeiramente pelos desfiles de 7 de setembro, que minha mãe levava para assistir o meu pai, que era militar, né? Então eu ia assistir ele era adestrador, né, de cães na Polícia Militar, e eu comecei a ver as fanfarras, né, desfilando. O meu irmão foi o primeiro que começou a desfilar lá na minha casa, e eu fiquei encantada pelo trabalho das balizas, né, mas até então eu era muito pequena. E começou a aparecer a vontade de participar, né, de grupos de dança. Foi quando eu comecei a fazer o jazz. Fiquei durante 9 anos fazendo jazz, depois eu fui fazer o balé clássico. E aí eu comecei, né, nessa linha de dança mesmo, foi onde eu me encontrei. Fui fazer a faculdade de educação física, que de verdade conhecia a ginástica rítmica, né? E eu comecei a me dedicar mais aos estudos. Na época não tinha muitos livros, né? Internet também não. Então eu tive que buscar livros, pessoas que tinham o mínimo de conhecimento, né? E eu comecei a estudar. A primeira experiência, né? E os primeiros sinais, né? Que vão se identificando com interesse na dança, isso já é desde pequena, sem a gente ter noção mesmo, né? Tá dentro de casa, chamar a vizinha para montar coreografia, né? E foi indo assim. Eu acho que os desfiles, né, de 7 de setembro, que eu via as balizas, tinha uma baliza na época, né, que chamava Valéria, que desfilava no João 23 de São Paulo, que todo mundo admirava demais o trabalho dela, né? E as coisas lá chegavam muito mais rápido, né, do que aqui na nossa cidade. Então foi uma pessoa que eu fui me espelhando muito. As primeiras experiências que eu tive em campeonatos, eu não tinha muita noção ainda, né? Quando a FAMUTA ia para campeonato, a gente não sabia nem com quem ia competir, né? Não tinha nunca ninguém que me acompanhasse, né, para ir ali junto comigo. A gente ia pelo fato do prazer de desfilar pela fanfarra, né? O orgulho de Taubaté. E com o tempo eu comecei a ver que as meninas tinham um preparo maior que eu. Foi o meu interesse de buscar uma dança, né, um balé clássico, procurar a entender mais, estudar mais a prática de ginástica rítmica, que é o que as balizas sempre colocavam nas suas apresentações. Depois de um certo tempo eu comecei a conquistar alguns títulos, né? Acredito que um dos que mais marcaram foi o de 6 vezes campeã estadual, 7 vezes campeã nacional. As viagens que a FAMUTA fazia eram viagens longas, né? Como os troféus, né, que a gente conquistou em Brasília, que apesar do cansaço foram muitas horas de viagem, né? Eu consegui essa conquista, a banda também. E a FAMUTA, como assim, muitas pessoas acham que é tudo muito fácil, né? Mas desde a época do meu irmão, que ele dava esse relato, tinha pessoas na banda que vendiam garrafas, porque antigamente a garrafa valia dinheiro, né? Para vender, e eles vendiam a garrafa, alguns integrantes, para poder pagar a sua própria passagem, né? Que não tem os ônibus que a prefeitura hoje em dia fornece, né, para a banda viajar. Mas foi com
com muito sacrifício tudo, com muito sacrifício. Os integrantes sempre deram sangue ali dentro, né? Nosso país, infelizmente, não investe como deveria investir. E quando investe, não tem a manutenção depois, né? Dá-se o instrumento ou dá-se a roupa, mas não tem a manutenção depois. Isso é muito complicado. Mas acredito que a banda também tem que trabalhar para poder dar valor, né? Eu acho que você não pode só esperar as coisas de mão beijada também. Eu acho que você tem que fazer por merecer. A FAMURTA desenvolveu e conquistou muitos títulos importantes devido todo o seu trabalho, a sua garra, o seu amor pela cidade, né? Taubaté ama essa banda, né? Ama essa banda. A população nos abraça de uma forma sobrenatural, né? E isso é mais importante do que política, do que tudo. É a nossa própria cidade, é amar isso que a gente plantou durante muitos anos. Famílias que passaram por ali, né? Pai tocou, que o filho tocou, que o neto tocou. A FAMURTA, ela já tirou várias pessoas da rua, assim como vários projetos já tiraram, né? E ali são músicos que se formaram, que sustentam sua família hoje em dia, tocando em casamentos. Tem meninos da FAMURTA que passaram em escolas de oficiais no Rio de Janeiro, São Paulo, que hoje em dia tocam na banda do Exército. Então não tem como falar que isso não dá futuro. Tem alunas minhas que não tinham, não tinham oportunidades de vida, porque a família não tinha condições. Mas com tudo isso que aprendeu, conseguiu passar em outros cursos, que hoje em dia é o caso da Sasha e de outras meninas, que estão aí pagando sua faculdade, né? Não tinham condições nenhuma para isso, mas deu valor para tudo aquilo que aprendeu. Então eu acredito muito na cultura de verdade, acredito e tenho certeza que funciona. Mas acho que as pessoas deveriam de verdade dar um incentivo maior, sabe? Os países que são desenvolvidos, como a Rússia, como a Alemanha, é prioridade deles, é prioridade. Agora, infelizmente, no nosso país, as pessoas acham que comprar um instrumento é menos importante do que comprar uma carteira, uma cadeira, caneta, caderno, né? Acham que isso não é educação, mas tomara que isso um dia mude. Dar aula, né, para as crianças que queriam participar desse projeto foi que muitas mães procuravam querendo colocar a filha de baliza, né? Só que são poucas balizas, né? Geralmente que saem nas bandas, no máximo 3, 4 meninas. Não tem espaço para apresentação. Aí eu comecei a observar que não era nem por ser baliza, mas para aprender o esporte, porque é um esporte novo ainda no nosso país, né? Aí eu comecei a dar aula para 2, 3, quando eu fui ver, lá no Ezequiel, quando
A Famuta estava no Ezequiel, tinha 45 meninas, eu trabalhando sozinha. E faz mais de 20 anos que eu desenvolvo esse trabalho, sem cobrar nada delas. Depois a gente foi para o Jardim das Nações, aqui em Taubaté. Depois a gente foi para os SEDES, né? E continuou lá. Passei por vários lugares aqui em Taubaté dando aula, né? Na rede municipal, período integral, Cassiano Ricardo em São José dos Campos, Unital. E eu peguei uma bagagem grande, né? Foi um período muito bom da minha vida. E por último, eu trabalhei 4 anos na Escola Maestro Feio Camargo, uma escola maravilhosa, que me ensinou muito também. E eu consegui uma bagagem grande para poder estar desenvolvendo esse trabalho com elas, né? Porque a gente tem que estar sempre buscando. Só que os pais sempre cobrando de eu melhorar a qualidade, né, de trabalho. Foi quando eles me impulsionaram para a gente vir para esse local que a gente está agora, né, do nosso instituto, Instituto de Ginástica Rítmica, RDS, que levou o meu nome, né, Roberta também. E graças a Deus, as mães, as crianças estão se realizando. Então, durante esse trajeto dos campeonatos de bandas e fanfarras, eu conquistei alguns troféus, né? Tá aqui, esse troféu que foi da cidade de Taubaté, né? Que é o relógio até o Jeca Tatu e o pavão de Taubaté, né? Esse daqui foi do campeonato de São José dos Campos. Foi um campeonato que a Vanguarda, né, cobriu. Esse daqui foi uma homenagem que eu recebi da Câmara Municipal de Taubaté, uma monção de aplausos. Esse daqui foi o campeonato que teve em Brasília, Campos do Goytacazes. E esse troféu aqui foi do estado de São Paulo. Esse troféu aqui de Brasília foi uma viagem que durou cerca de 22 horas, mais ou menos. E a viagem foi muito cansativa. Algumas pessoas passaram muito mal na viagem, porque lá o tempo é muito seco, né? Mas foi a minha conquista e foi a conquista da Famuta também. Foi o primeiro lugar do campeonato nacional. É sempre especial, né? É um momento único. A gente ama essa aqui, a gente ama esse povo. A Taubaté merece e a Famuta merece esse povo. Obrigado. Quanto ao tempo de baliza, eu até falei com minha aluna esses dias, né? Tudo que você faz com seriedade vira uma profissão. Não importa o que você faça. E eu sempre levei muito a sério isso. De não estar lá no ensaio para poder ser só um hobby, né? Mas eu represento a minha cidade, eu represento o meu estado, eu represento o meu país. Então o comportamento também quando a gente sai é muito importante. Conheço algumas balizas que estão ativas como eu. Priscila Veiga, do Rio de Janeiro, acredito que Maristela, só não sei o estado direito, tão certo, né? Que ela é. Mas quanto ao tempo, você tanto praticando alguma atividade física, né, você está apto, né, a realizar. Assim como Ana Botafogo, quantos anos tem, né, que dança até hoje, tem meninas de 14, 15 anos que não tem condicionamentos para dançar, né, porque não pratica. Mas é isso, vamos continuar.